Você certamente já viu e ouviu inúmeros casos que envolvem OVNIs, aliens e até abduções alienígenas, mas garanto que nenhum se compara com a história do Sr. Barroso, que teve sua vida totalmente mudada depois de ter tido contato em primeiro grau com esses seres, no sertão de Quixadá, Ceará. Vamos conhecer todos os detalhes desse surpreendente caso, mas primeiro, dá um like no vídeo e se inscreve no canal para que possamos continuar trazendo conteúdo como esse. E agora, vamos ao vídeo. Na madrugada de 3 de abril de 1976, em Quixadá, Ceará, ocorreu um dos mais impressionantes casos da ufologia brasileira, quem sabe até mesmo do mundo. Neste dia, vários moradores da cidade, incluindo alguns militares, testemunharam um objeto voador não identificado sobrevoando a cidade. Esse surpreendente caso se inicia por volta das 4h30 da manhã, quando um senhor, chamado Luiz Barroso Fernandes, preparava-se para ir ao seu sítio, situado a alguns quilômetros da cidade. Em sua charrete, seguiu viagem ainda na escuridão da madrugada em uma estrada carroçal. Após percorrer alguns quilômetros, Barroso ouviu um zumbido semelhante ao de um enxame de abelhas. Quando olhou para trás, não viu nada, então resolveu continuar sua viagem. De repente, um objeto voador de aproximadamente 3 metros de diâmetro posicionou-se acima dele. O estranho objeto descia lentamente à sua frente a uns 30 metros de distância, enquanto ele, sem poder fazer nada, apenas observava. De repente, o OVNI emitiu um feixe de luz que atinge ele e seu animal, paralisando-os instantaneamente. Em seguida saíram dois pequenos seres. Um deles segurava algo semelhante a uma lanterna, com a qual apontou e disparou um raio de luz que atingiu apenas o rosto de Barroso, lhe deixando sem consciência. Ao voltar a si, percebeu que estava em outro local, bem distante de onde tudo aquilo tinha acontecido. Sentia-se tonto, trêmulo, com um ardor forte no rosto, intensa dor de cabeça e com dificuldades para respirar, além de o lado esquerdo de seu corpo estar bastante avermelhado, como se estivesse sofrido alguma queimadura. Quando tentou colocar a charrete em movimento, sentiu muita dificuldade em realizar quaisquer movimentos. Sua sorte, foi um vaqueiro, amigo seu que passava pela região e percebeu que ele não estava bem. Quando aproximou-se de Barroso, ele pediu que o amigo o levasse para casa onde, ao chegar, narrou sua extraordinária experiência. Ainda sentindo-se muito mal, pediu à sua esposa que o levasse para ser examinado. No hospital, o Dr. Antônio Moreira Magalhães, um dos mais conceituados médicos da cidade, o examinou e ouviu atentamente o seu relato. Embora não acreditasse em discos voadores, considerou que algo muito sério devia ter ocorrido, pois ele encontrava-se bastante debilitado. Ele receitou alguns medicamentos e pediu que ficasse em repouso absoluto. Mas nada adiantou. Em casa, Barroso continuou sentindo-se mal, com dores constantes pelo corpo, seus olhos ardendo muito e o lado esquerdo do seu corpo muito avermelhado. Seu relato espalhou-se rápido. Emissoras de rádio e jornais começaram a divulgar o episódio e isso fez com que ganhasse repercussão nacional e até internacional. O caso ganhou tanto destaque que recebeu atenção de ufólogos de vários países, como Portugal, Itália, Argentina e Espanha, que visitaram Barroso para analisar seus sintomas e seus relatos, dando início ao que seria chamado de Caso Barroso. Os pesquisadores encontraram Barroso preocupado. Tentava esquivar-se de entrevistas e principalmente fotografias, pois o flash das luzes o incomodava. Ele pedia a todos que esquecessem seu caso, mas, mesmo visivelmente incomodado com a situação, atendia a todos os curiosos com educação e respeito. Após algum tempo, a história esfriou, e todos foram deixando de lhe procurar.
Sua vida nunca mais seria a mesma. Poucos dias após o contato, seus cabelos ficaram grisalhos. Ele apresentou quadro de impotência e em alguns momentos tinha lapso de memória. Ele sentia muita indisposição, o que causava apreensão em sua família. Diante disso, levaram ele para uma nova consulta com o Dr. Magalhães, que tentou, mais uma vez, tratá-lo. Porém, novamente tudo em vão. Nos dias seguintes, os sintomas se intensificaram, surpreendendo a todos e ao experiente médico, que o encaminhou rapidamente para Fortaleza, onde poderia ser melhor atendido. Na ficha de encaminhamento, ele incluiu o relato de Barroso, inclusive citando textualmente que ele fora sequestrado por um disco voador. Em Fortaleza, ele foi atendido por médicos com formação em neurologia e psiquiatria. E diante do prontuário, criticaram o conteúdo envolvendo o relato de Barroso e o posicionamento do médico por ter acreditado na história. Eles atribuíram o fato a um problema psíquico comum. No período que se seguiu, os médicos que estavam acompanhando o caso também não conseguiram um diagnóstico claro e preciso. E novamente ele volta a Quixadá sem ninguém ter conseguido resolver seu problema. Apenas receitaram que ele ficasse afastado do trabalho, com o quadro se agravando com os dias que passavam. Os familiares decidiram interná-lo em um hospital psiquiátrico, onde foi atendido por 16 médicos especializados, que novamente não conseguiram realizar um diagnóstico preciso. O Centro de Pesquisas Ufológicas acompanhou o drama da família e o agravamento do quadro clínico de Barroso. Os ufólogos entrevistaram pessoas ligadas ao caso e tentaram providenciar uma hipnose regressiva. Na época, haviam 2 pessoas que poderiam realizar o procedimento: um padre jesuíta que recusou-se a fazer hipnose em uma pessoa que teve contatos com discos voadores, e um dentista que pediu um alto preço com o qual o centro não podia pagar. Sendo assim, não foi possível realizar uma hipnose regressiva e o mistério continuava sem solução. O Dr. Magalhães também passou a acompanhar a saúde de Barroso, prestando toda a ajuda possível, e assim ele pôde verificar o agravamento do quadro, com o acúmulo de água no organismo do paciente, o surgimento de edemas, a piora no lapso de memória e uma crescente perda na habilidade locomotora. Novas tentativas de esclarecer ou diagnosticar sua estranha doença foram realizadas, mas outra vez não chegaram a uma conclusão. Foram realizados eletroencefalograma, exames de urina, glicose, colesterol, entre outras análises clínicas que comprovaram que a saúde de Barroso era perfeita, com exceção de seu cérebro, que havia sido afetado por alguma coisa que ninguém, nem mesmo os médicos, sabiam dizer o que era. Na melhor descrição possível, Barroso demonstrava uma regressão mental, aparentemente reversível. Com o tempo ele passou a se comportar como uma criança. Ao fim da vida, em 1º de abril de 1993, ele pronunciava apenas 3 palavras: mamãe, dai medo. Esta última ele sempre falava quando alguém batia uma fotografia com flash, evidenciando algum tipo de trauma com luz forte ou intensa. O mais curioso é que em seus últimos dias, ele apresentava uma pele suave, sem manchas, rugas ou traços de idade. Em outras palavras, o tecido de sua pele foi rejuvenescendo com o tempo e ficou como a pele de um bebê. Esse trágico contato representou uma mudança radical na vida de um senhor que tinha uma saúde de ferro, e que pouco a pouco apresentou sintomas de algum tipo de síndrome ou doença desconhecida pela nossa medicina. Ao longo de sua lenta agonia, Luiz Barroso Fernandes foi atendido por vários médicos de diferentes especialidades, sem que fosse possível chegar a um diagnóstico claro sobre o mal que lhe afligiu imediatamente após o contato, em 1976, até a sua morte em 1993. Provavelmente todos os sintomas em seu corpo, que vão desde os mal-estar iniciais que sentia, a seus cabelos grisalhos, lapsos de memória, rejuvenescimento da pele e a regressão mental, foram efeitos da estranha luz que os seres dispararam em seu rosto.
Seu caso foi acompanhado por mais de 17 especialistas em várias áreas da medicina, porém, permaneceu um mistério, sem diagnóstico concreto e sem nenhuma solução. No mesmo dia do ocorrido, no outro lado da cidade em que Barroso se encontrava, um grupo de militares, que estavam praticando exercícios físicos, observaram o surgimento de um grande objeto voador em forma de disco, que encontrava-se a poucos metros de altitude e totalmente silencioso, emitindo uma intensa luz. Eles pensaram tratar-se de algum tipo de aparelho governamental lançado para realizar pesquisas na região. Além dos efeitos fisiológicos observados no corpo de Barroso, houveram outras confirmações diretas e indiretas de seu testemunho. O burro que puxava a carroça na madrugada em que o caso ocorreu, também ficou bastante debilitado. Por alguns dias ficou sem comer, mas aos poucos, recuperou-se. A situação quase foi vivida também por seu filho, quando este fazia o mesmo trajeto do pai a caminho da fazenda. Ele disse: estava de moto e vi um objeto que emitiu uma luz bem forte. Desviei o olhar para não cegar com aquela luz e desacelerei. Lembrei dos conselhos de meu pai, que dizia: não se amedronte e não fique nervoso. Depois disso, as aparições viraram comuns na vida do comerciante que afirma não haver problema depois que você se acostuma. O caso de Barroso inspirou um filme que foi rodado em Quixadá, teve em seu elenco atores famosos como Murilo Rosa e Tânia Kalil, e que deixou a família de Barroso contente, principalmente seu filho que disse: meu pai foi um dos primeiros que passou por isso. Ver essa história no filme é de se admirar porque ele realmente entrou para a história. No sertão cearense, aproximadamente 2 horas de distância de Fortaleza, existe uma cidade cercada por formações rochosas e repleta de histórias sobre avistamentos de OVNIs e até mesmo abduções. Estamos falando de Quixadá. Ao chegar na cidade, é difícil ficar indiferente aos impressionantes e gigantescos monólitos, tendo como a mais famosa uma que tem um formato de galinha, e que é cartão postal da cidade. Alguns ufólogos acreditam que boa parte da população já teve contato direto ou indireto com esses seres. Muitos não contam suas experiências publicamente por medo de serem ridicularizados. Os ufólogos e pesquisadores afirmam que muitas pessoas já relataram terem visto estranhas luzes no céu de Quixadá, o que é até comum, e outras afirmam terem sido até abduzidas. Os ufólogos acreditam que esses seres são atraídos pela grande riqueza de minerais existentes naquele lugar, que vão desde o manganês até mesmo o urânio, e também por alguma energia existente entre as enormes pedras tão únicas quanto os casos ufológicos. Os médicos que examinaram Barroso durante toda a vida não conseguiram encontrar nenhum diagnóstico plausível e convincente que explicasse o que estava acontecendo com ele, uma vez que o mesmo não respondia ao tratamento e continuava piorando, apesar da bateria de exames e medicamentos que tomava. Sem respostas e vendo-se limitados à nossa medicina, teriam que apresentar alguma conclusão. Então disseram que tratava-se de um caso de psicose. Mas poderia um cidadão, que nunca sentiu nada, com uma saúde de ferro, sair de sua casa bem e 2 horas depois voltar apresentando vermelhidão em uma parte do corpo como se estivesse queimada, dificuldades de se mover e respirar, olhos e rosto com forte ardência, lapsos de memória, impotência, regressão mental, e seus cabelos grisalhos repentinamente? Além do acúmulo de água no organismo e outras enfermidades que adquiriu em pouco tempo,